Olá, caríssimos alunos. Vamos continuar. Essa aula é uma das aulas que eu mais vibro quando eu discuto esses temas com vocês. É uma coisa riquíssima. Nós vamos fazer uma análise que é profunda em si, que é rica e importante em si mesma, mas que é cheia de detalhes, de uma sutileza assim, muito grande, e que tem uma importância, inclusive, na história da ciência e da tecnologia. É o estudo que mostra como que nasceram as séries de Fourier. É uma coisa que tem assim, um monte de paradas importantes nessa nossa conversa. Então, do ponto de vista da história, fim do século XIX, Revolução Industrial a 1000 por hora, Fourier fez um estudo, na verdade escreveu um livro, sobre problemas de condução de calor, de aquecimento, que era um tema que não era conhecido na época e que tinha uma importância tecnológica, que era máquinas que esquentam, atritos em mecanismos. E ele fez uma abordagem muito profunda. Então, essa já é uma coisa assim, interessante de saber, né? Bom, eu vou fazer uma análise matemática, mas tem uma análise em paralelo que é riquíssima, que é muito legal de fazer também, que eu já discuto com vocês, né? Não vou fazer nessa aula, mas é um tema também muito interessante. Então, são as chamadas equações de difusão de maneira ampla, e eu vou pegar o que a gente chama particularmente de equação do calor. Equação do calor, o problema que o Fourier analisou foi o seguinte: uma barra isolada lateralmente, trocando calor pelas extremidades, e eu dou uma distribuição de temperatura inicial no instante zero, eu digo qual é a temperatura em cada ponto da barra, fixo as duas extremidades com a temperatura zero, e deixa o sistema evoluir. A troca de calor se dá pelas extremidades, para manter a temperatura zero, tem calor dentro da barra, eles vão perdendo calor pelas extremidades, e claro, isso vai convergir, né, se essas condições forem dadas, isolado por fora, só perdendo calor pelas extremidades com as temperaturas constantes iguais a zero, vai evoluir para ficar a barra inteira com zero. E o que a gente consegue analisar é, em cada ponto, qual é a histórico, como que ele vai para zero. Então, esse é o primeiro modelo. E aqui tem uma dessas muitas reflexões importantes que eu falei. Reflexão sobre modelo. O modelo é muito simples. Não é um modelo tão útil assim. E que não traz nenhuma grande novidade. É claro que vai ficar tudo zero. Eu vou saber com que velocidade, como é que vai para zero, mas não é tão importante assim. Mas aí eu posso começar a alterar esse modelo. Essa última linha aqui, por isso que eu chamo de equações de difusão, eu poderia ter colocado temperaturas constantes, mas diferentes nas extremidades. Já muda a análise. Eu poderia colocar temperaturas variáveis nas extremidades. Então eu poderia dar uma função de T que medisse a temperatura nas extremidades. Eu poderia, ao invés de dar a temperatura nas extremidades, dar uma derivada parcial que medisse como que entra ou sai calor pelas extremidades. Cada uma dessas equações é uma equação de difusão. Todas têm essa mesma estrutura inicial, que é a derivada parcial do U em relação a T igual a uma constante positiva, a derivada parcial segunda do U em relação a X. Então, eu vou fazer primeiro esse problema, que é o problema mais simples, para aprender. Essa que é a ideia de quando a gente faz modelos e que a gente começa com um modelo bem simplificado. É para aprender. E daí que eu consegui fazer o modelo simplificado, eu vou introduzindo complicadores. E justamente se eu entendo passo a passo da construção do modelo, a hora que eu pensar, eu vou introduzir um complicador aqui, logo no início, onde é que vai mudar na minha análise, no meu passo a passo? Em tal momento eu fiz tal raciocínio, agora não vai poder ser aquele raciocínio, vai ter que ser um outro. E aí eu já sei onde que eu vou ter que mudar o raciocínio e de que maneira eu vou mudar. Por isso que é instrutivo fazer mesmo esse modelo muito mais simples. E vocês vão ver que é uma discussão riquíssima, riquíssima.
Bom, a distribuição de temperatura inicial tem que ser uma distribuição razoável, claro. Mas, em princípio, é arbitrária. Eu vou fazer análise de como que o Fourier resolveu esse problema. Agora, uma outra pergunta paralela, que vai mais para os fundamentos, os princípios físicos, os princípios da física, mas que é lindíssima, é dizer o seguinte: bom, as leis básicas da termodinâmica nós conhecemos, da termologia. Como é que se propaga calor num material? Por que que a equação que rege esse fenômeno é ΔU ΔT igual K vezes ΔU ΔX2? Por que que a relação entre as derivadas parciais em tempo e espaço são assim neste problema? Só isso justificaria uma aula para a gente. Mas ela seria uma aula mais de fundamentos, né? Quase que de filosofia da ciência. Quais são os princípios básicos que levam a que a equação seja essa? Isso também é interessante, não estou dizendo que não é interessante, não. Inclusive, a história, né, e, assim, sociológica do modelo de Black-Scholes passa por isso. Porque, primeiro, um deles chegou à conclusão de qual era a equação. E aí usando princípios de economia para chegar nessa equação. Eu vou mostrar como que a equação que ele chegou, não estava com essa cara. Mas aí ele mostra para o outro. O outro fala, isso é física, isso é equação do calor, isso tem como ser resolvido. Mas são duas etapas, né? Uma etapa são os primeiros princípios que levam a por que a equação é essa, e a segunda etapa, que é a partir dessa equação eu acho as soluções, que é o que eu vou mostrar como que o Fourier fez. Então esse é o problema que nós vamos analisar. Tá? Bom, primeira grande lição. Eu vou usar o método, e isso chama método, e isso é usado um monte de vezes, só isso justifica o que eu estou fazendo na aula de hoje. Método de separação das variáveis. Eu não tinha usado esse método em nenhuma aula ainda, e esse método é um método extremamente importante, rico, profundo. E ele tem uma simplicidade na sua formulação que também leva a gente parar para pensar, né? Como que é interessante o andar da ciência. O método da separação das variáveis é o seguinte: eu vou imaginar que a solução possa ser escrita como produto de duas funções, uma que só depende de x e uma que só depende de t. Aí aparecem várias perguntas. Primeira pergunta é, como assim? Porque a fórmula do xt pode estar toda embaralhada o x e o t. Como que você vai supor que uma parte só depende de x, uma parte só depende de t? É como se você conseguisse pegar a fórmula e ficar separando, isolando, fatorando, agrupando termos, e aí você faz um pacote que só tem x vezes um pacote que só tem y. Às vezes parece que por que não? Depende, não é tão impossível imaginar que a gente consiga fazer isso. E às vezes dá uma impressão assim, não vai dar certo, se as fórmulas forem muito complicadas eu não consigo. Se eu tiver ali um seno de xt, eu não consigo separar só x de um lado e só t do outro. Se a minha expressão for muito complexa e misturar o x e o t, eu não vou conseguir separar. E às vezes dá a impressão até que é mais fácil. Depende de como a gente pensa. Então, por que fazer isso? Então, primeiro, a ciência anda de uma forma que tem muito de tentativa e erro, né? Essa é uma super simplificação. É um sonho de consumo. Vocês vão ver como fica tudo muito simples. E alguém fala, mas é uma super simplificação, tem um grande risco de não dar certo, de você não achar as respostas, porque você simplificou demais. Sim, é uma preocupação. Só que a história mostrou que funciona. E não só nesse caso, funciona em muitos casos. Por isso que tem esse nome nobre, método de separação das variáveis. Quer dizer, não é uma ideia tola. É uma ideia que se revelou extremamente rica e útil
com o passar do tempo. Então, o número de equações em que a gente consegue separar as variáveis é uma coisa muito grande. Então, funciona em muitos casos. Então, vou tentar analisar esse problema separando as variáveis. Então, vou assumir que é possível, não. Eu vou tentar ver se é possível. Eu vou fazer uma primeira tentativa de resolver a equação separando as variáveis, procurando uma solução que possa ser escrito assim, um produto de uma coisa que só tem x por um produto de uma coisa que só tem t. Que, como eu disse, é meio inusitado, é meio inesperado, e até inesperado que funcione tão bem. Bom, se é assim, aí vamos calcular as derivadas. O que é a derivada de u em relação a t? Bom, se isso aqui só tem x, quando eu vou derivar em relação a t, fica parado, x. Posso destacar a variável x ou não. E aqui só depende de t. Quando eu vou derivar em relação a t, é a derivada aqui em t. E como isso não é função de duas variáveis, é uma função de uma única variável, eu nem vou escrever derivada parcial. Eu vou escrever t' de t. E a outra, eu tenho a derivada segunda da u em relação a x. E vai acontecer o mesmo fenômeno. Eu vou derivar em x, derivo esse em x, fica x' de x e o t constante. E eu derivo de novo, x duas linhas de x e o t constante. Então, isso é igual a x duas linhas de x e o t constante. Portanto, a nossa equação fica x t' igual a k x duas linhas t. Cada uma da sua variável, x de x, t de t. Aí, se eu fizer uma manipulação, é claro que essas coisas não são zero, né? Nós não vamos imaginar que essa função f é identicamente nula. O problema não teria nenhuma graça se a gente imaginar as situações extremas de que tudo é nulo. Aí eu vou ter que x dividido por x duas linhas, ou melhor, vamos dividir do outro lado. X duas linhas por x. Não. Quem que eu quero dividir por quem? Deixa eu ver o que é melhor. É isso mesmo. 1 sobre k. Então, eu passo esse x para o lado de cá, passo esse kt para o lado de lá. T' kt. Ok? Agora tem um ponto que é de uma sutileza enorme, que é extremamente elegante como análise e que é um dos pontos, faço uma pausa aqui, porque é um dos pontos que mais levanta dúvidas quando eu discuto isso com os meus alunos. Com frequência eles ficam me olhando e falam, como assim, professor? E muitas vezes eu olho no rosto dos alunos e eu vejo que eles estão sem saber o que perguntar. Eu apresentei um argumento que é muito forte, então eles aceitam, mas não entenderam. Sabe aquela sensação que dá muitas vezes de que tem alguma coisa escondida que a gente não está entendendo? Acontece muito aqui. Esse ponto é um ponto delicioso. Sabe o que acontece do fato de que isso aqui é x de x e isso aqui é t de t e eles são iguais para todo x e para todo t? Que eles são constantes. Isso implica que x duas linhas de x sobre x, que é igual a t' sobre kt, é igual a lambda constante.
E a pergunta é, mas como assim? Por que constante? O que aconteceu que tem que ficar constante os dois lados? Um lado depende de x, outro depende de t, eles são iguais, mas por que tem que ser constante? Exatamente por causa disso, por causa dessa independência das variáveis. De um lado só depende de x, do outro só depende de t, e são iguais, então tem que ser constante. Vou tirar um pouquinho essas letras, falar uma coisa mais assim fundamental. Imagine que eu tenho aqui uma função que só depende de x. E que eu tenho aqui uma função que só depende de y. E eu estou num contexto que eu estou falando, num domínio, que eu tenho pontos no plano xy. Eu estou analisando pontos diferentes, xy, e que eu sei que tem alguma grandeza que só depende de x e que é igual a uma grandeza que só depende de y. Tem que ser constante. Por causa do seguinte, pega dois pontos, pega aqui o ponto 1, 1, pega o ponto 1, 2, pega o ponto 2, 1, pega o ponto 2, 2, pega diferentes pontos nesse contexto. Ora, eu me pergunto, será que g de 1 e g de 2, que relação tem entre g de 1 e g de 2? Bom, g de 1 e g de 2 são iguais ao h do y. Então eu posso dizer que são iguais ao h de 1, porque eu pego esses dois pontos com o mesmo y igual a 1, quer dizer, eu olho os dois pares ordenados 1, 1, 2, 1, e calculo g de 1 e g de 2. G de 1 e g de 2. Ora, como g de x é h de y, e o y aqui é o mesmo 1, então ambos são iguais a h de 1. Mas se ambos são iguais a h de 1, ambos são iguais entre si. E são iguais entre si, e portanto o g não variou de 1 para 2. E analogamente, se eu pegar o x igual a 2 e fizer g de 2 e comparar o h de 1 com o h de 2, por que o h de 1 tem que ser o h de 2? Porque eu olho os pares ordenados 2, 1 e 2, 2, e olho o h em 1 e o h em 2, que é a variação em y, mas ambos são iguais a g de 2, porque o g não variou, então eles são iguais entre si. Então, olha só, para diferentes x, os g's são iguais entre si, para diferentes y, os h's são iguais entre si, e todo mundo é igual a todo mundo. Olha que rico isso, que sutil. É surpreendente. Então, isso que eu acabei de escrever aqui, se vocês tiverem dúvida, voltem nisso, voltem nisso. Façam essa brincadeira, esse experimento. Pegar diferentes pontos e pensar que você está calculando. Então, é tudo constante. Isso transforma aquela equação num sistema com duas equações muito mais simples, que são as duas equações x duas linhas igual a lambda x e t' igual a k lambda t. E que são equações ordinárias, porque agora é tudo função de uma variável. T só depende de t, x só depende de x. Então, não tem mais derivada parcial aqui. E aí a gente vai usar as técnicas de resolver equações diferenciais ordinárias, das quais eu falei em aulas anteriores. Está evoluindo de uma forma muito dinâmica isso, né? Então agora vamos em frente. Começar por uma delas. Vou começar... só fazer um comentário. Eu vou começar pela equação 1. Tá? Isso é uma equação de ordem 2, linear com coeficientes constantes.
E eu resolvo com a equação característica. A gente discutiu isso numa das aulas. Quem é a equação característica? É r² menos lambda igual a zero. Ou r² igual a lambda. Como aqui não tem derivação, não aparece na equação característica. O expoente da incógnita da equação característica é a ordem de derivação. A ordem de derivação 2, lambda não tem nenhuma derivação, então é só o lambda. Tá? Bom, se esse lambda for positivo, então eu tenho como soluções mais ou menos raiz de lambda. A equação característica tem dois números reais como solução. E isso não é legal não, porque daí o x de x vai ter como soluções e elevado a raiz de lambda x e e elevado a menos raiz de lambda x. Lembra que quando você acha a raiz real da equação característica, você tem soluções desse tipo? Isso forma uma base das soluções, das possíveis soluções x. Só que isso não é possível, isso é uma contradição. Isso leva a uma contradição. Então, a conclusão é que eu vou descartar o fato do lambda ser positivo. Não posso ter lambda positivo nessa história. Tá. Muitos livros, nesse momento, chamam o lambda de menos lambda para evitar uma raiz quadrada de menos lambda que vai aparecer aqui. Tá? Tanto faz. Tá? Mas muitos livros põem menos aqui porque querem evitar que só vai ter resposta quando o lambda for negativo. E daí vocês vão ver que vai aparecer uma raiz de menos lambda numa forma. Bom, mas se o lambda é positivo, isso dá contradição por conta do seguinte. Depois que eu escrevi desse jeito, vou indicar por 2 estrelas. Se eu olhar 2 estrelas ali, o de x, o de 0 t ser 0, isso implica que x de 0 é 0. Porque olha só, o de 0t é x de 0, t de t. Se x de 0 for diferente de 0, então o t tem que ser 0 para todo t. Olha que argumento sutil, de novo, a quantidade de sutilezas. X de 0 diferente de 0, imagine que o x de 0 fosse diferente de 0. Se o x de 0 fosse diferente de 0, para que esse produto fosse 0, o t de t teria que ser 0 sempre. Mas se o t de t for 0 para todo t, a solução é nula. E aí o problema não interessa. A solução só teria a solução nula se desde sempre todos os pontos estão a temperatura 0, extremidade 0, não acontece absolutamente nada. Essa possibilidade já foi descartada, é uma possibilidade trivial que eu não quero. Então, x de 0 tem que ser 0. Mas se x de 0 tem que ser 0, x não pode ser da forma exponencial. Porque combinação linear dessas exponenciais, no x igual a 0, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1. E aí combinação linear disso não vai dar 0. E o x de 0 tem que ser 0. Então, lambda não pode ser positivo. Lambda pode ser 0? Também não. Contradição pelo mesmo motivo. Põe x de 0. Se quiser também, porque x de π é 0.
Aliás, um comentário que eu esqueci de falar, eu estou fazendo com π para facilitar a vida, né? Eu estou imaginando que a barra tem tamanho π, mas depois eu vou dar para vocês as fórmulas quando você escreve com L genérico. Com π tem uma continha que facilita, depois eu conto a fórmula geral com L. Tá? Então aqui também dá uma contradição, x de π tem que ser zero. Se eu tiver lambda igual a zero, as soluções vão ser do tipo e elevado a 0x, né? Então é constante. Tem uma solução que é 1 e uma solução que é x, que é porque o lambda é zero, e elevado a zero dá 1, e a outra solução, quando tem raiz dupla, é x vezes e elevado a lambda x. E aí o lambda zero daria duas soluções, x e 1, essa aqui seria a base das soluções, e eu não poderia ter x de π igual a zero, que também segue do mesmo fato. X de π tem que ser contradição com, né? Por que x de π é zero? Porque o U de πt é zero. E aí, se o x de π for diferente de zero, t de t tem que ser zero para todo t e a solução é nula. Moral da história, lambda tem que ser negativo. E aí a equação característica fica r quadrado igual a lambda. E as soluções r é igual a raiz quadrada de lambda, onde lambda é um negativo. Como é que é mesmo isso? Então eu estou com uma situação tipo r quadrado igual a menos 4, porque o lambda é negativo. Aí a resposta é r igual a raiz quadrada, né? Mais ou menos. Raiz quadrada de menos 4. Mas a raiz quadrada de menos 4 é mais ou menos 2i, porque eu faço raiz de 4, positivo, e o i, porque é a solução complexa. Então a resposta aqui é que o r fica mais ou menos raiz de menos lambda. Olha que o lambda negativo menos lambda é positivo. Isso agora é uma raiz real, i. E o x de x é do tipo uma combinação linear de cosseno de raiz de menos lambda x mais b vezes seno de raiz de menos lambda x. As raízes complexas puras, porque quando tem um número complexo como solução, 2 menos 3i, a solução é e elevado a 2x seno de 3x e cosseno de 3x. Números complexos geram soluções híbridas. Então, é isso. Mas, se o x de 0 é 0, então o a é 0. Porque quando eu faço x igual a 0, o seno dá 0, o cosseno dá 1, então o a é 0. Na verdade, finalmente, o x de x é só do tipo b seno de raiz de menos lambda x. E x de π é 0. Então, raiz de menos lambda tem que ser um número inteiro. Olha que outra coisa sutil, e é por isso que eu fiz primeiro com π. Porque se x de x é b seno de menos raiz de raiz de menos lambda x, e no π tem que dar 0, então aqui é seno de uma constante vezes π dando 0. Mas seno só dá 0 nos múltiplos inteiros de π. Seno de 0, de π, 2π, 3π. Então isso tem que ser um múltiplo inteiro de π. Ou seja, esse número, raiz de menos lambda, tem que ser n. Ou seja, elevando tudo ao quadrado, o lambda é menos n2. Esse lambda que tem que ser negativo, tem que ser o oposto do quadrado de um inteiro. Olha só que conclusão que o método da separação das variáveis nos levou. Lambda tem que ser do tipo menos o quadrado de um inteiro. Poxa, rico, né? Complexo. Fazendo trocadilho com os números complexos. Tá, então, por enquanto eu sei que x de x tem uma quantidade de soluções. Na verdade, qualquer coisa do tipo b seno
de nx. Então, na verdade, eu tenho muitas soluções até esse instante. Para cada inteiro, eu tenho uma solução diferente. Se eu tirar esse b aqui, isso aqui eu fico com uma família de soluções em x, seno de nx. Então, guardemos isso e vamos agora para a equação 2. A equação 2 é t' igual k lambda t. Ou seja, t' sobre t igual a constante k lambda. T' sobre t, eu calculo a integral dos dois lados. Deixa eu economizar uma linha aqui. T' sobre t igual a k lambda t. K lambda, só. Integrando dos dois lados, a primitiva disso é ln de t. A derivada do ln de t é 1 sobre t, a derivada do t. Isso é igual a k lambda t. Primitiva disso em t. Mais eventuais constantes. Tá? E tomando exponencial dos dois lados, dá que t é igual a e elevado a k lambda t. Toma exponencial aqui, anula o ln. Toma exponencial aqui, dá isso. Então eu tenho que t de t é e elevado a k menos n quadrado t, para ficar com o mesmo n daquela família de soluções. Então eu tenho aqui uma família de soluções, para cada n uma solução. Então, nesse momento, eu estaria com a seguinte solução escrita, que eu teria família de soluções. Mas lembra que eu discuti na aula passada que soma de soluções é solução por linearidade série de soluções? Então eu tenho uma família de soluções, que é UN de xt, que são dadas por e elevado a menos kn2t seno de nx. Para cada n eu tenho uma solução. E somas dessas soluções continuam sendo soluções. Mas não terminou. Agora tem uma coisa extremamente rica que remonta ao Fourier e todos os aspectos históricos disso. Eu usei várias vezes que o U de 0t é zero, né, em vários momentos. Então, quando eu comentei, né, de complicar o modelo, quando a gente entende todo esse espaço, eu falei, a hora que eu mudar aqui, onde é que eu vou mudar? Eu vou mudar todos esses raciocínios que eu fiz aqui no meio do caminho, usando que x de zero, o x de π é zero. Se eu trocar isso por uma outra temperatura, eu vou ter que refazer os meus raciocínios nesses pontos. Tá? Mas agora que eu sei disso tudo, essas equações eu já resolvi. Ainda tem um problema filosófico lindíssimo, que é que U de x0 é f de x. Eu tenho aqui uma família de soluções. Para cada n eu tenho uma solução. Mas se eu colocar o n de x0, aquelas coisas são soluções. Significa que o n de x0 é igual, eu ponho 0 no t, exponencial de 0 é 1, fica seno de nx. Isso tem que ser a minha f. Aqui levanta-se uma pergunta. Olha a importância e a riqueza dessa pergunta. A f, a priori, era uma função arbitrária. Mas eu estou vendo que a f tem que ser senoide.
Para compatibilizar tudo, as minhas n funções, a minha f tem que ser uma das n, ou soma de n. Nesse momento, eu estou com a seguinte informação nas mãos. Eu sei resolver a equação do calor se a f, distribuição de temperatura inicial, for do tipo senoide. E só nesse caso eu sei até agora. Então, se a f for seno de x, ótimo, a solução está aqui, seno de x. Se a f for seno de 2x, eu também tenho. Mas a f poderia ser seno de x mais seno de 2x. Eu também tenho, porque daí eu pego essas duas funções básicas, somo e eu tenho a minha f. Mas essa pergunta que motivou o Fourier. Eu sei resolver a equação do calor se a f for soma de senos. Para cada seno de nx, eu tenho uma solução, e se a minha f for soma de várias coisas, eu tenho a solução aqui, olha. Imagine que deixar isso bem claro, imagine que a f de x seja seno de x mais seno de 3x. Imagina que a f seja isso. Então, sabe quem é a solução da equação do calor? Eu venho aqui com n igual a 3 e 1, e aí eu vou ter que a solução vai ser e elevado a menos k9t seno de 3x mais e elevado a menos kt seno de x. Então, se eu tiver a f soma de senos, eu vejo quem são esses n's, venho nesta fórmula, obtenho uma sequência de un's, e a soma deles é a solução da equação do calor para aquela f. Mas isso incomodou o Fourier, porque, poxa, quer dizer que eu fiz todo esse trabalho e só sei resolver a equação do calor se a f for soma de senos? Que pena. Mas daí o Fourier levantou a seguinte pergunta. Mas também são soluções se eu, ao invés de fazer soma finita de senos, se eu fizer séries. Então eu sei resolver a equação do calor para toda f que for uma série de senos. E isso que levantou a série de Fourier. Porque a pergunta que ficou relevante nesse momento foi o Fourier perguntando, então tá, então agora eu quero saber o seguinte, o que eu consigo fazendo soma seno de nx? Que tipo de função que aparece? E como multiplicar por escalar não altera nada, alfa n. Aí o Fourier foi olhar essas séries com a seguinte pergunta: quem são as funções que eu consigo escrever como série, não mais soma, de senos? E como eu calculei com vocês uma série de Fourier daquela função que era a função x, que deu uma função serrilhada, então é uma categoria enorme de funções que podem escrever como série de senos. Então, para toda função que tiver uma série de Fourier de senos, eu consigo resolver a equação do calor. E isso tornou as séries de Fourier importantes, e essa pergunta é relevante. Quem é o conjunto de todas as f's do mundo que podem ser escritas como série de senos? Não soma finita de senos, porque soma finita de senos a gente mais ou menos imagina, né? O que dá quando você tem um seno de x mais seno de 3x, usa aquelas fórmulas de trigonometria e você vai manipulando essas coisas. Mas eu agora vou escrever séries infinitas. E vocês viram um exemplo comigo que tem função cuja série infinita de Fourier pode ser uma função que não tem nada a ver com trigonometria, como a função serrilhada. Olha que coisa rica. Então, isso levantou a teoria de séries de Fourier, deu importância, levantou essas perguntas todas, é por isso que nós consideramos as séries de Fourier. E mais, quem é a solução da equação do calor, então? A solução da equação do calor é uma função do tipo u de xt, que é uma soma com n de 1 a infinito, de um coeficiente
Cn e elevado a menos K N2T seno de Nx. E quando eu coloco aqui 0 e x, isso tem que dar f. Porque quando eu coloco 0 e x, tem que dar a f. Porque daí no t igual a 0, é x e 0, que dá a f, isso some. Então fica a série de Fourier da f. Quando eu faço x, 0, aqui fica f e aqui fica a série de Fourier da f. Então os CNs são os coeficientes da série de Fourier de senos. Lembra que na aula passada, numa aula passada, eu discuti que você podia, a partir de uma mesma f, pegando no intervalo 0π, e dependendo de como você prolongava para menos π a π, você podia prolongar par, ímpar ou só colocar um zero. Você teria uma série só de senos, só de cossenos ou híbrida, com senos e cossenos. Eu quero uma série só de senos. Então eu vou pegar o prolongamento da f para o intervalo menos π, π, ímpar. Então é o coeficiente da série de Fourier de senos de f. Eu não preciso dizer isso aqui, que é prolongamento ímpar, mas se eu estou especificando que a minha série é uma série só de senos, então automaticamente eu estou dizendo que eu coloquei a extensão ímpar da função. Tá? Ou seja, eu consigo resolver esse problema, eu consigo dar uma resposta completa, eu tenho uma fórmula para a solução e que envolve a série de Fourier da f. Uma coisa legal é que, bom, séries são difíceis de trabalhar, mas, por outro lado, os coeficientes de Fourier são calculáveis. A gente calculou um exemplo, é uma coisa que tem umas integrais para fazer, mas é fácil. E aí, eu posso, num problema concreto, eu vou pegar os primeiros termos do polinômio. Eu vou pegar o polinômio dessa expressão com n igual a 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 termos, é um polinômio trigonométrico. E eu tenho uma boa aproximação para a função u. Quando eu vou trabalhar num problema real, eu não preciso trabalhar com a série. Eu trunco a série com os primeiros termos, fico com um polinômio trigonométrico. E os polinômios trigonométricos, eu comentei, é o que melhor aproxima a função em termos de média quadrática. Então, se eu pegar uma soma finita, polinomial, trigonométrica, né, uma combinação de senos, eu vou ter uma boa aproximação para a solução real. Olha que análise... Eu fico, assim, muito encantado com a riqueza dessa análise. E sempre digo grato, Fourier. Olha só, nós começamos com o problema da equação do calor, nem fizemos análise física, e a cada passo tivemos uma lição, uma reflexão, uma coisa sutil e importante para aprender. E isso aqui, né, essa análise que eu fiz hoje, traz um aprendizado brutal para a gente sobre esse mundo das EDPs, das séries, das funções, de modelagem. É uma coisa que eu acho assim, absolutamente encantadora, essa discussão. Legal? Ficamos por aqui. Na próxima aula eu vou fazer uma coisa parecida com a equação da onda.